E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei com mais uma escalação aqui no canal do Cartola, escalação da 33ª rodada. Fomos muito bem na última rodada, passamos de 87 pontos e, é claro, tivemos vários destaques no meu time, principalmente na defesa, com o Juninho Capixaba sendo o maior pontuador, mais de 14 pontos. E vocês, quantos pontos fizeram? Me contem nos comentários. E é isso, o mercado mal fechou, já abriu novamente e fecha quarta-feira, 6h59 da noite, um minutinho antes de dois jogos interessantes aqui para o Cartola. O América Mineiro recebe o Coritiba e também o Internacional Fluminense. Gosto bastante de algumas opções desses dois confrontos aqui para o game. A minha voz tá um pouquinho diferente porque eu tô com uma tosse alérgica, mas o importante é a gravação e, é claro, a minha escalação prévia para a rodada 33. Bom, então é isso, e antes de conferir a minha escalação prévia, convido você a se inscrever aqui no canal do Cartola. Se ainda não for inscrita ou inscrito, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. E, é claro, curta o vídeo, compartilhe e comente à vontade. E é a reta final do Campeonato Brasileiro, a reta final aqui do Cartola. Quero saber a sua opinião. Quem vai ser o campeão do Brasileirão 2023? Me conta aqui nos comentários. Eu também quero saber se você vai ser o campeão ou a campeã das ligas em que participa. E agora sim, sem mais delongas, vamos para a escalação do Olé Feminino, que é o meu time para a 33ª rodada do Cartola. A minha formação é o clássico 4-3-3 e eu começo pelo goleiro. Optei pelo Rocher, goleiro do Internacional, que joga em casa diante do Fluminense. Fluminense campeão da Libertadores, parabéns pelo título Fluminense, toda a torcida. Agora acredito eu que o Fluminense não foque tanto no Campeonato Brasileiro e com isso, além dessa possibilidade de quem sabe de um SG, o Rocher possa se destacar em defesas, porque o Fluminense é um time que tem muito volume de jogo, um time muito ofensivo, que ataca bastante e finaliza muito. E na zaga, eu optei por dois zagueiros que vão jogar fora de casa, SG fora de casa sempre um pouquinho mais arriscado, porém os dois zagueiros correspondem mesmo sem o saldo e costumam desarmar bastante. Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, que enfrenta o Corinthians, e também o Joaquim dos Santos, que joga contra o Goiás. E na lateral, na mesma linha de pensamento, dois laterais de muita média base que correspondem mesmo sem o saldo. O primeiro deles será o Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, que na última rodada pontuou demais, passou de 14 pontos, no jogo fora de casa diante do São Paulo, porém esse confronto será na Vila Belmiro, campo neutro. RB Bragantino é um dos times que está buscando o título do Campeonato Brasileiro e o Juninho Capixaba é um dos grandes destaques desse time, é um jogador que sempre corresponde, com muita média básica e muita regularidade. E eu também escalei o Ayrton Lucas do Flamengo, que tem um jogo super difícil diante do Palmeiras, porém o Ayrton Lucas também é um lateral que corresponde mesmo sem o saldo, um lateral que desarma muito, que também é ofensivo, que sempre tem um espaço, ele finaliza, acertou uma bola na trave no jogo contra o Santos, no último jogo em casa, e é um lateral que não necessita do saldo para pontuar. Boas opções de meias para a rodada, é um setor que está bem aberto, é possível arriscar um pouquinho mais, fazer algumas apostas também. Eu escolhi dois nomes que estão bem visados para a rodada, dois jogadores vivendo grande fase aqui no Cartola, pontuando bem, com média básica, Alan Patrick do Internacional, que enfrenta o Fluminense, e também o Benítez do América Mineiro, que joga contra o Coritiba. Na última rodada eu escalei o Benítez na escalação prévia, acabei tirando ele no meu time quando eu fiz a atualização, porém ele foi muito bem, entregou 5 pontos de média básica na última rodada. E agora tem um confronto favorável aí diante do Coritiba. O meu último meia será o Arrascaeta do Flamengo. Confesso que eu fiquei um pouquinho em dúvida, gosto de outras opções, porém ele é aquele jogador que eu tenho confiança. Marcou um gol contra o Palmeiras no primeiro turno, mas é claro, como eu falei, é um setor que está bem aberto. Tem outras opções, como o Veiga do Palmeiras, o Cauli do Bahia, Vitor Bueno do Atlético Paranaense. Enfim, tem bons nomes para essa rodada, então me conta quem você escalou no meio-campo. E a parte mais importante da escalação, o ataque para a rodada 33, e eu também vejo boas opções de atacantes para essa rodada. O primeiro deles será o Valência do Internacional, que enfrenta em casa o Fluminense. O Valência vem de bons jogos, de boas pontuações, marcou 5 gols nos últimos 4 jogos em casa e o Fluminense sofreu 11 gols nos últimos 5 jogos fora de casa. O meu segundo atacante será o Soares do Grêmio, que joga fora de casa diante do Botafogo. É um jogo bem importante para os dois times. O jogo será em São Januário, campo neutro, e o Soares é o Soares, sempre com muito potencial, finaliza muito, entrega boas pontuações.
E pra fechar meu ataque, eu vou com o Mastriani do América Mineiro, que tem um confronto interessante em casa diante do Coritiba, que já sofreu mais de 60 gols no campeonato. Ele já marcou 10 gols no Brasileirão e é um atacante de muito potencial nessa rodada e que de vez em quando garante boas pontuações. De técnico eu vou com o Kudê do Internacional, porém gosto bastante da opção do Pedro Caixinha também. No banco de reservas eu fiz o hack do goleiro com o Léo Jardim do Vasco, Rocher ficará no banco, na lateral Bustos do Internacional, na zaga Vitor Hugo do Bahia, meio campo com o Cauli também do Bahia e no ataque Coelho do Atlético Paranaense. E a minha faixa de capitão mais uma vez será do Ener Valencia, atacante do Internacional, um dos principais atacantes para essa rodada, com muito potencial e que está vivendo grande fase. Vocês coloquem de capitão? Me conta! O meu time ficou muito acessível para a rodada, apenas 135 cartoletas e ficou escalado da seguinte forma. Escalei titulares o Léo Jardim do Vasco e no banco de reservas o Rocher do Internacional, o hack do goleiro. Na lateral o Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino e na outra o Ayrton Lucas do Flamengo. Para fechar a defesa com o Maurício Lemos do Atlético Mineiro e também o Joaquim, zagueiro do Santos. Meio campo escalado com a Arrascaeta do Flamengo, Alan Patrick do Internacional, Benítez do América Mineiro. Já o ataque eu vou com o Ener Valencia de capitão, atacante do Inter, Soares, atacante do Grêmio e o Mastriani do América Mineiro. O meu técnico escolhido foi o Kudê do Internacional. Lembrando que é uma escalação prévia que eu sempre compartilho com vocês antes do fechamento do mercado, a minha escalação final para a rodada. Então acompanhe os meus perfis para não perder nenhuma atualização. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super mitada. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!